Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e eu prometi que eu ia fazer mais vídeos sobre The Blacklist aqui. Se você chegou nesse vídeo, é porque você provavelmente viu a capa do Raymond Reddington e é fã de The Blacklist. Se você é fã de The Blacklist, existe uma estatística que diz, segundo a fonte que 99% dos fãs de The Blacklist gostam da série porque gostam do Raymond Reddington, certo? E aí a gente começa a imaginar, mano, pra quem assiste The Blacklist, que será que existe na história um cara que realmente, ou existiria, será que é possível um cara que tá na lista dos 10 mais procurados do FBI se tornar um informante do FBI e continuar solto por aí criando o seu império do crime? Sim, é possível, e tanto é possível que aconteceu há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, e foi um caso que se encerrou em 2018, ou seja, há menos de 2 anos. Então assista esse vídeo, mano, porque tem muita informação, tem muita coisa legal e muita semelhança de fato com o Raymond Reddington sobre esse criminoso que eu vou falar pra vocês. Então já deixa seu like se você quer ver mais vídeos de The Blacklist aqui nesse canal. E o cara que eu vou falar aqui pra vocês é o James Joseph Bulger Jr., que é o mesmo nome do pai dele, só que ele tem Jr. na frente. Esse James Joseph Bulger, ele ficou conhecido na verdade como Whitey Bulger, que você vai encontrar por aí. Ele foi acusado de mais de 30 crimes, mano. Entre tudo isso, teve 19 assassinatos, extorsão, furto, roubo, falsificação de documento, tráfico de drogas, mano, muita coisa ele foi acusado, sério. Inclusive ele chefiou uma gangue de máfia mesmo, um negócio nos Estados Unidos, cara, que ficou muito famoso. Ele foi o maior chefe da maior máfia dos Estados Unidos, de Massachusetts. Ó, falei certo. Até que um dia ele entrou para a lista dos 10 mais procurados do FBI nos Estados Unidos. Mas nesse meio tempo ele acabou se tornando aí um informante do FBI de fato e ficou liberto por décadas e décadas e décadas. E enquanto ele foi informante do FBI nesse tempo, vários outros criminosos que ele foi ajudando o FBI ali foram sendo presos e tal e acusados pelos seus próprios crimes, enquanto os crimes que ele cometia dava aquela passada de pano, era só a polícia, aquele meme do pica-pau. Ai, ai, esse Whitey Bulger, viu? Mais ou menos era isso que acontecia e lembra bem o caso do Raymond Reddington, é ou não é? Então se você já se interessou por isso, mano, já gostou do assunto desse vídeo, quer saber mais sobre esse criminoso, sobre esse Raymond Reddington da vida real, se inscreve aqui embaixo, mano, porque eu tô vendo que tem muita gente que assiste The Blacklist aqui nesse canal, muita gente gosta de The Blacklist quando eu falo aqui no canal, mas não se inscreve, então aí fica difícil eu fazer vídeo pra vocês. Então se inscreve, porque eu vejo quando vocês se inscrevem através de um vídeo. Então desce um pouquinho aqui, clica no inscrever-se pra eu ver que tem muita inscrição através desse vídeo pra poder fazer mais vídeo de The Blacklist, fechou? Se inscreve e se torne um membro também, claro, se estiver dentro das suas condições, mas você ajuda muito, muito, de uma forma inimaginável o canal a crescer. E além disso você ganha várias recompensas também, como participar do grupo do WhatsApp, desconto na loja da Maria Pontilhada, acesso a vídeos e conteúdos exclusivos que eu ponho só para membros também, mano, tem vários benefícios, é só você clicar aqui em Seja Membro que você vai conhecer todos eles. Mas é claro que se você quiser muito ajudar o canal, caramba, eu quero muito, mas eu não posso virar membro agora, eu não tenho dinheiro, ok, curte e compartilhe esse vídeo com um monte de gente que você conhecer e pede pra todo mundo se inscrever que você vai ajudar bastante também. Agora vamos falar um pouquinho da vida do Whitey Bulger, ou James Joseph Bulger. Ele nasceu no dia 3 de setembro de 1929, lá em Boston, nos Estados Unidos. E ele teve uma infância relativamente normal, ali a mãe, o pai, né? O pai era trabalhador, mas acabou sendo aposentado porque cortou o braço, pelo que eu entendi, teve que amputar o braço por causa de um acidente de trabalho, e naquela época não tinha, né, grandes formas de você garantir uma vida boa se você perdesse o trabalho por um acidente de trabalho. Não tem CLT nos Estados Unidos. Então a família dele passou por um período grande ali de pobreza e tal, mas a família foi normal relativamente, tanto que ele tem 2 irmãos, eu não sei se é mais novo ou mais velho, mas ele tem 2 irmãos que cresceram, que viveram uma infância ali, foram pra escola, se dedicavam muito na escola inclusive. Só que o James, ele decidiu ir pra rua. Ele não era muito chegado na escola, começou a frequentar ali a rua, começou a fazer umas amizades diferentes e com 14 anos ele foi preso pela primeira vez por causa de um furto que ele cometeu. E foi mais ou menos nessa época que ele recebeu o apelido de Whitey, que significa em inglês branquelo ou branco, azedo, ou é um apelido pejorativo para uma pessoa de pele clara, basicamente isso. E obviamente ele não gostava muito desse apelido, ele até tentou inventar uns apelidos ali pra ele, que uns amigos chamavam, mas o Whitey acabou pegando e por isso ele ficou conhecido como Whitey Bulger. E ainda na adolescência ele foi preso algumas outras vezes também por assalto à mão armada e falsificação de documentos, etc. e acabou indo parar em um reformatório juvenil. Mas aí quando ele completou 18 anos,
ele saiu de tudo isso e entrou, acreditem ou não, na Força Aérea dos Estados Unidos, ou seja, mais uma semelhança aí com o Raymond Reddington, que não era necessariamente da Força Aérea, mas era um militar dos Estados Unidos, e ele também acabou se tornando. Só que a diferença é que mesmo ali nas Forças Aéreas dos Estados Unidos, ele cometeu alguns assaltos, alguns furtos, e ele acabou preso na prisão militar que tem lá dentro. Fora algumas outras vezes que ele foi preso nessa prisão militar também, porque ele faltava, né, simplesmente faltava lá na Força Aérea sem motivo nenhum, sem ter essa liberação. E lá nesse vai e volta aí da prisão militar, ele ficou durante 5, 6 anos mais ou menos, e em 1952, quando ele tinha 23 anos, ele foi dispensado honrosamente. Não entendi por quê. Pouco tempo depois que ele foi dispensado da Força Aérea dos Estados Unidos, quando ele tinha apenas 27 anos, ele foi preso pela primeira vez em uma prisão federal por um assalto à mão armada e um sequestro de caminhão. Durante esse tempo que ele ficou preso nessa prisão federal, ele alega que participou de alguns estudos químicos de umas drogas que mexiam com o cérebro e tal, e que era tudo organizado pela CIA, e que esses estudos duraram mais ou menos uns 18 meses, que deixava ele alucinado e tendo pesadelos. Falou que ele chegou no mais profundo da insanidade que ele poderia ter chegado por causa disso. Mas pelo que eu dei uma pesquisada ali, nada disso foi confirmado, então não sei se ele inventou tudo isso. Em 1959 ele foi transferido para a prisão de Alcatraz. Mano, você já deve ter ouvido falar desse nome, porque Alcatraz é o nome de uma prisão muito famosa que tinha nos Estados Unidos, que era praticamente uma prisão de segurança máxima. Ela tinha realmente uma segurança bem reforçada, que era muito difícil escapar e que continha vários criminosos muito perigosos. E como se não bastasse toda a segurança dessa prisão, ela ficava no meio de uma ilha, ou seja, se você for muito inteligente, muito rápido para escapar de uma puta de uma segurança, você ainda tem que saber nadar por sei lá quantos quilômetros para poder realmente escapar dali, então não era muito fácil. Depois de Alcatraz ele chegou a ser transferido mais 2 vezes para outras prisões ainda, até que em 1965, quando ele tinha 36 anos, ele foi solto em liberdade condicional. E aí depois disso, meus amigos, ele ficou 46 anos fora da prisão até que ele fosse capturado novamente. E não se enganem, porque não é porque ele ficou todo esse tempo fora da prisão que ele mudou de vida e tal, muito pelo contrário. Ele continuou cometendo crimes cada vez piores, continuou crescendo muito no império do crime e nunca era pego, e foi aí talvez que começou as suspeitas de que ele era um informante do FBI. E sim, teve uma boa parte dessa época aí que ele estava sendo informante, e era exatamente isso que acontecia, tipo, ele fazia os crimes dele lá e ninguém dava nada, sabe? A gangue dele que ele participava, a máfia dele ali de Massachusetts, não dava nada, mas as gangues rivais estavam o tempo todo sendo presas e acontecendo alguma coisa. Então, óbvio que tinha algo errado acontecendo por ali. Mas ainda demorou um pouquinho para ele começar a ser informante do FBI. Até porque antes disso ele ainda cometeu vários e vários crimes, como por exemplo, em 1971, como ficou conhecido a data em que ele cometeu o seu primeiro assassinato. Mas uma coisa muito interessante que é bom citar aqui, que é inclusive uma curiosidade bem legal para os fãs de The Blacklist, é que as pessoas próximas ao Whitey Bulger falavam que ele só cometia crimes, tipo, ele só ia atrás de pessoas que eram criminosas. E é muito parecido com o Raymond Reddington também, né? Quando uma pessoa é inocente, ele costuma deixar pra lá, a não ser que a pessoa ferre muito com a vida dele. Mas se for outro criminoso, ele tá nem aí. Agora, se for um inocente, ele, né, fica com o pezinho atrás ali, pelo menos. É mais uma semelhança entre eles dois. Aí, nesse mesmo ano, ali de 1971, quando ele cometeu o primeiro assassinato, não necessariamente no mesmo dia, no mesmo mês, na mesma época ali, mas nesse mesmo ano, um agente do FBI chamado Dennis Condon começou a se aproximar do Whitey Bulger, oferecendo pra ele o cargo de informante do FBI. Só que, mano, eles foram conversando e tal, mas esse tiozinho, ele não passou muita confiança pro Whitey Bulger e ele acabou recusando. Falou, mano, deixa quieto, deixa eu criminoso aqui como eu tô sendo até hoje. Não, obviamente que não foi essa a conversa, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas passou alguns anos, ali em 1974, 75 mais ou menos, o Whitey Bulger, ele fez uma nova amizade no mundo do crime. E esse novo amigo era o Stephen Flemmi, que era um dos chefes de umas outras gangues, de uma outra gangue mafiosa dos Estados Unidos e tal, e que também era muito poderosa. Mas depois de um tempo, o Whitey Bulger acabou descobrindo que esse Stephen Flemmi era um informante do FBI há quase 10 anos, mano. Não sei se ele descobriu ou se o cara acabou contando pra ele, mas provavelmente ele contou, porque mais ou menos a partir daí que o Whitey Bulger começou também a ser informante do FBI. E aí é aquele negócio que eu falei, né? Nunca ficou muito claro como é que ele seguiu os passos do Stephen Flemmi, que já era informante há muito tempo, mas basicamente ele deve ter percebido que aquilo ia beneficiar muito ele, criando o seu próprio império do crime, e por isso que talvez ele tenha começado a seguir esses passos. E nisso ficou por muito tempo, mano, por mais de 20 anos praticamente, até que em 1997
97, a merda explodiu no ventilador. Caiu na mídia e várias pessoas exporam essa relação entre FBI e um dos maiores criminosos dos Estados Unidos na época, cara. Isso não podia acontecer, isso era um traje de acontecer, mas estava acontecendo e isso foi exposto para todo mundo. E essa exposição foi tipo a gota d'água para um caso que já estava sendo formado contra o FBI e contra o Whitey Bulger, que era um caso RICO. Eu não sei se pronuncia RICO, mas é R-I-C-O, que significa mais ou menos casos e dossiês ali de uma coletânea de provas e coisas para você conseguir acusar e denunciar alguém em um caso de corrupção, de extorsão e coisas desse tipo. Então esse caso RICO ele estava sendo formado contra uma divisão ali do FBI por estar trabalhando com Whitey Bulger, porque estava todo mundo achando muito estranho que um cara estava cometendo tantos crimes e nada acontecia com ele. Então começaram a entender, porque se tem uma galera do FBI que sabe dos crimes e tá passando um pano, né, é corrupção. Então começaram a ir atrás disso, começaram a montar esse caso em 1997. Então quando explodiu tudo isso, esse caso do RICO veio à tona. E aí começaram a ir atrás do Whitey Bulger, óbvio, porque era o criminoso e a prova de que tudo isso estava acontecendo. Mas e aí? Cadê o Whitey Bulger? Ele já tinha sumido fazia 3 anos, velho. Desde 1994 ninguém via esse cara. Ele já estava sabendo que tudo isso estava acontecendo, que esse caso estava sendo montado e rapou fora, mano. Então ele já tinha sumido, porque ele não é besta. E aí ele ficou 16 anos foragidos, cara. 16 anos sem ninguém ouvir falar dele, ninguém sabia onde ele estava, ninguém dos policiais, da galera que estava montando esse caso, porque obviamente ele continuou cometendo os crimes dele. Mas aí, em junho de 2011, ele foi encontrado lá na Califórnia com a namorada dele. Nessa época ele já estava ali no auge dos seus 81 anos de idade. Só que aí a galera não queria mais perder ele de vista, né? Então, ó, rapidinho transferiram, já extraditaram ele de volta para Massachusetts, e aí ele foi parar numa prisão lá para poder aguardar o seu julgamento. E aí uns 2 anos depois, não chegou a ser 2 anos, mas no comecinho de 2013, ali mais ou menos, começou o julgamento dele. Ele foi acusado de 32 crimes, sendo desses, como eu falei para vocês, 19 assassinatos, entre vários outros. E desses 32 crimes que ele foi acusado, em 31 ele foi declarado culpado. Até que no dia 14 de novembro daquele ano, de 2013, saiu a sentença dele. E é aqui que o negócio fica engraçado. Ele foi sentenciado a 5 prisões perpétuas. Não faz sentido nenhum para mim. 5 prisões, 5 infinitos. Ele tem 5 infinitos, mas não foi só isso. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas mais 5 anos depois. Ou seja, ele vai ficar 5 infinitos na cadeia, quando acabar 5 infinitos, ele vai ficar mais 5 anos ainda. Eu não entendo essas penas acumulativas de prisão perpétua. Prisão perpétua é uma, acabou, mas enfim. Ele foi condenado a 5 prisões perpétuas, mais 5 anos depois disso. E aí, assim como aconteceu da primeira vez, ele foi transferido para uma prisão, depois para outra, até que em outubro de 2018, o Whitey Bulger foi encontrado morto em uma cadeira de rodas na prisão que ele estava, e ele foi morto por outros detentos, com espancamento e esfaqueamento também. Isso aconteceu na prisão de Hazleton, lá na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. E o principal suspeito da morte dele é um cara chamado Furious Freddy Gears, que era um cara membro de uma gangue, de uma máfia ali dos Estados Unidos, que provavelmente era uma máfia rival. Então, né, dá pra entender, e essa acusação ficou ainda mais forte, porque quando acusaram ele simplesmente não negou. Então, meio que ficou na cara. E assim termina a história de um dos maiores criminosos da história dos Estados Unidos, um dos maiores chefes de gangue e máfia, que, mano, parece coisa dos anos 70, mas até 2018 existia um gangster. Você dá pra entender isso, cara? E não tem nenhuma informação oficial de que o Raymond Reddington é inspirado nesse cara, mas tem muitas semelhanças, velho. Ele é o Raymond Reddington na vida real, isso é fato. Claro que na série tem algumas outras coisas ali, né, se é ele mesmo, se ele morreu, se ele não morreu, as coisas que aconteceram, mas isso tudo é pra criar um drama e ficar bom pro entretenimento. Só que na vida real, tudo isso aconteceu. Agora, se você quiser saber um pouco mais da vida desse cara, existe um filme, não sei se é inspirado, se é baseado, mas é um filme que tem um personagem com o nome dele, que ele é o personagem principal. Esse filme foi feito em 2015 e se chama Black Mass. E o ator que faz o Whitey Bulger é ninguém menos do que o Johnny Depp. Ali no elenco ainda tem vários outros atores e atrizes incríveis, inclusive o Benedict Cumberbatch, que a gente conhece aí como o Doutor Estranho. E cara, eu comecei a assistir o trailer desse filme, eu nunca tinha ouvido falar. Aqui no Brasil ele é chamado de Aliança do Crime. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, só que eu comecei a assistir o trailer e, cara,
Eu acho que esse filme é muito incrível, porque conta tudo isso, sabe? Conta a polícia passando um pano pra ele quando ele fazia os crimes e tal. E, cara, eu fiquei alucinado, eu preciso assistir esse filme. E eu descobri esse filme junto com vocês aqui, ó. Eu acabei de fazer esse roteiro e descobri isso e quero muito assistir esse filme. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história desse criminoso, tá aí esse filme, fica essa indicação pra vocês. E é isso, agora eu quero saber o que você achou desse tipo de vídeo. Quer que eu faça mais? Porque foi um conteúdo bem diferente, não foi? Então, deixa aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre The Blacklist ou algo nessa linha de alguma outra série. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de deixar seu like antes de sair. Se inscrever. Não, você assistiu até aqui, não se inscreveu, é sacanagem. Se inscreve aqui clicando nessa bolinha e veja outros vídeos desse lado aqui também. Aqui em cima tem uma playlist só com vídeos de The Blacklist, caso você não tenha assistido os outros. Então é só clicar aqui, aí no celular mesmo, é só clicar com o dedo e vem se tornar um membro aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!